Daí galerinha, tudo jóia? Na aula de hoje nós vamos dar uma conversada bem básica sobre a crise da colônia portuguesa. Vamos falar um pouco da crise econômica portuguesa. É uma crise que já vem se arrastando desde o século XVI para XVII. Então é uma crise bem comprida já. Lembrando que a economia inicial de Portugal era o comércio exterior, então ele comprava os produtos principalmente da China. Vamos lembrar que tivemos uma descoberta, né, das Américas por causa desse caminho para a China. E o que Portugal, tanto Portugal como Espanha nesse período eram fortes na navegação, nesse comércio exterior. Então eles iam para a China atrás de riquezas, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, drogas, o ópio também que vem de lá, daquela região lá da China. Então tudo isso eram produtos que vinham para a Europa, principalmente pelos portos de Portugal, principalmente Porto de Lisboa, onde entravam todos esses produtos na Europa e eram distribuídos para a Europa inteira, né? Então era a porta de entrada Portugal e os produtos, e o resto ia aí para a Europa como um todo. Nesse período do século XVI, final do século XVI, comecinho do século XVII, o Brasil não tinha tanta importância financeira para Portugal. Era uma colônia, como tantas outras que Portugal tinha, né, como as colônias do continente africano. Mas a importância brasileira era muito pequena. Lembrando que a nossa colonização foi foi expansionista, né? Foi a de colonização, melhor dizendo, então para colonizar. Mas não foi assim em primeiro momento, ali no primeiro século do Brasil, de grande vulto. Lembrando também que, já fazendo um link da economia brasileira nesse período também, nós temos as primeiras economias, que a primeira nossa foi o pau-brasil, que era exportado para a Europa. Depois nós temos ali a cana-de-açúcar, que é exportado também para a Europa. Isso a gente vai ver depois também, dar uma pincelada rápida sobre as fases das riquezas brasileiras. E depois, ali no comecinho do século XVIII, ali por 1710 aproximadamente, é encontrado ouro aqui no Brasil, primeiro ali na região de São Paulo. Depois vai entrando ali na região de Goiás, de Minas, de Mato Grosso, então naquela região ali. E também no mesmo período das descobertas do ouro no Brasil, das pedras preciosas, também a época dos bandeirantes. Mas calma, tudo por parte, vamos devagar e sempre. Já estava adiantando a matéria. Mas voltando então para a crise econômica portuguesa, a gente tem vários itens. Uma figura importante nesse período é o Marquês de Pombal. Ele faz alguns ajustes na economia para ver se consegue controlar a economia portuguesa, né? Isso ali ele vai aparecer ali no final, na metade do século XVIII, ali 1751, 52, quando dá uma queda brusca na economia portuguesa, na extração do ouro brasileiro, que é levado para lá. Então dá uma queda brusca, dá uma queda violenta na economia portuguesa. Então entra a Marquês de Pombal e faz alguns ajustes na economia portuguesa, mas isso mais na frente, lá no século XVIII. Ainda vamos falando ainda de século XVI, século XVII. Então a gente tem ali em torno de 1703, 1704, é feito um tratado entre Inglaterra e Portugal. A gente sabe
que o vinho português ele é conhecido mundialmente, né? Temos até o vinho do Porto, que é bem reconhecido aí pelos apreciadores de vinho, pelos enólogos, como um dos melhores do mundo, né? E nós temos ali a Inglaterra, no começo do século XVIII, com uma grande exportação de tecidos, né? Então eles fazem o Tratado de Nethwin, em 1703, onde os produtos, os vinhos portugueses, ao entrarem na Inglaterra, não pagam impostos, e os tecidos ingleses, ao entrar em território português, eles não pagam imposto. Lógico que você vai consumir muito mais tecido do que beber mais vinho. Isso é uma lógica tranquila. Então, com isso, a economia portuguesa no comecinho do século XVIII começa já a tá uma decaída bem violenta. A sorte delas, agora a gente vai começar a falar em Brasil no mesmo período, que a economia nesse período agora de 1700, comecinho do século XVIII, a gente começa agora a encontrar ouro no Brasil, e com isso as consequências agora vão ser positivas para a corte portuguesa, né? Para toda a monarquia portuguesa nesse período que estava de crise econômica. Então ela começa agora a ver uma luz no final do túnel nesse período do final do século XVII, século XVII, início do século XVIII. Então, a galera fala, então o que salvou a economia portuguesa ali no século XVIII, começo do século XVIII, é o ouro encontrado no Brasil. A primeira local que foi encontrado ouro em São Paulo, mas de pouca quantidade. Com a entrada dos bandeirantes, a gente tem agora com a interiorização da exploração do Brasil. Nós temos ali nas regiões, como eu já falei, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, encontro de grandes jazidas de ouro. Esse ouro que é encontrado é um ouro tipo de exploração de aluvião. O que é esse aluvião? É um ouro que é encontrado em superfície, não precisa ter grandes trabalho para a gente fazer uma exploração disso. Bastava um tacho, aquele disco de peneira, que fazia peneirava esse material, esse cascalho com as pepitas de ouro e fazia essa exploração. Ela tinha dois pontos desse tipo de exploração, né, do ouro de aluvião. O primeiro, que era de fácil encontro, né, não precisava de muita tecnologia para fazer a extração desse minério, desse material precioso. Só que de contrapartida, como ele era por superfície, ele era de rápido esgotamento, ele acabava muito rápido as jazidas que eram encontradas, né? E nessas regiões nós tínhamos duas formas principais de exploração, através da lavra e da faiscação. São duas formas. Então a lavra era tipo uma microempresa ou uma empresa de mineração, onde várias pessoas faziam a extração desse minério para uma pessoa. Lembrando que nesse período nós ainda estamos falando em escravos, mas na mineração não existia apenas escravos. As pessoas livres também podiam fazer essa extração do minério. Isso nós chamávamos de faiscação. São aquelas pessoas que, de livre e espontânea vontade, com aquela vontade de aventura, se aventuravam pelo interior do país, nessas regiões que a gente já conversou, atrás de enriquecimento fácil, né? Fácil não é bem assim, mas era isso que eles buscavam nessa região ali de Mato Grosso, Minas e Goiás. Mas como tudo na vida tem regras, a exploração de ouro aqui no Brasil também tinha suas regras, né? São leis já criadas em Portugal, lá em 1603, mais ou menos.
Ali a Carta Régia foi criada, onde deixava qualquer cidadão português fazer exploração do ouro, né? Não só cidadão português, mas os brasileiros também poderiam fazer exploração desse ouro, mediante, lógico, o pagamento do imposto do quinto, que ele corresponde a 1/5 da produção do ouro desse cidadão, dessas pessoas, que corresponde a 20%, né, da sua produção. Uma outra coisa também que legislava sobre essa economia mineradora, sobre essa exploração, era o Regimento do Ouro, que foi criado em 1702. O que esse regimento fazia? Ele regulamentava a distribuição das terras onde eram encontrados jazidas de ouro, né? E como é que era essa distribuição das terras? Quem podia mais, pegava a melhor faixa de terra. Lógico, quem podia fazer ali suas maiores lavras, aquelas empresas de exploração, ficava com as maiores partes, com as melhores terras, onde poderiam produzir mais e pagar mais impostos, lógico, né? E as outras demais terras ficavam com os faisqueiros, né? Aqueles faiscão, que as pessoas que faziam a exploração do minério individual. Pois bem, e como é que Portugal ia saber o controle desse minério que era extraído aqui no Brasil? Então tem os tributos que os mineradores pagavam sobre essa mineração, né? Nós temos o que já mencionou, já o quinto, que ele tinha que pagar 20% do ouro extraído, né? Então o quinto é 20% do que é extraído, ele tinha que pagar de impostos para a coroa. Temos também a captação. O que é essa captação? O dono de escravo, principalmente das lavras, ele tinha que pagar 17 gramas por escravo por ano. Então, se ele tivesse que, por exemplo, 10 escravos, ele teria que pagar 170 gramas de ouro de impostos por ano para a coroa portuguesa. E se ele fosse um faiscador sozinho, ele não precisaria pagar esse imposto? Lógico que não. Ele teria que pagar sem dúvida nenhuma. Ele pagaria sobre ele. Então ele pagaria anualmente, fora o 20% do ouro extraído, mais 17 gramas da cabeça dele por extração. Um outro tributo que nós temos também nesse período é a finta, que ela corresponde a 100 arrobas anuais por toda a região mineradora. Então toda a região que fazia essa exploração de minério tinha que pagar 100 arrobas de ouro. E quanto é que vale a arroba, né? Então essas 150 arrobas, ela correspondia a mais ou menos a 1.500 quilos de ouro por ano. Mas beleza. Nós também, se caso essa região não conseguisse fazer essa captação desse ouro todo, lembre que esse período a exploração do ouro, ele é de aluvião, então é aquele ouro de superfície que ele é fácil de se pegar, mas também ele acaba rápido. Então foi criado a monarquia portuguesa, ela cria então a derrama. O que é essa derrama? É a cobrança dos impostos dessa finta, a cobrança arbitrária dos impostos atrasados, que ele não eram pagos só pelos mineradores, sim por toda a população em volta dessa mineração. Era tirado tudo, até que alcançasse o valor das 10 arrobas. Era o gado, os bens pessoais, tudo que tinha de valor nessas famílias, elas tinham que pagar para que se cumprisse esse tributo para a corte portuguesa. Então, galera, o auge da mineração, principalmente do ouro aqui no Brasil, foi ali na metade do século XVIII, na faixa ali de 1750. Então foi o auge da exploração do ouro.
Então ele começa a fazer a decadência dessa exploração toda. Aqui no Brasil, a corte portuguesa começa a arrumar outras formas de arrecadar os tributos. Marquês de Pombal agora entra em ação com algumas ações, que a gente vai ver isso tudo na aula que vem sobre as ações de Marquês de Pombal, sobre a recuperação ou a manutenção da economia portuguesa. Beleza, galera? Até a próxima, aquele abraço.